Bom dia pessoal, vamos para as análises dos jogos desta quarta-feira, 15 de junho de 2022, mas antes vamos dar uma conferida na lista de segunda-feira. E na lista estava o Beck Dinamarca contra a Áustria e bateu. A Dinamarca marcou 2 gols no primeiro tempo e terminou mesmo nesse 2-0. Também estava na lista França contra a Croácia, o over 2,5 e não bateu. A França perdeu mais uma aí, perdeu em casa por 1-0 para a Croácia, com um gol de pênalti aos 5 minutos do primeiro tempo. E na lista estava também o over mais de 2 gols no jogo do Botafogo contra o Avaí e não bateu. A equipe do Botafogo perdeu em casa por 1-0, um gol nos acréscimos do primeiro tempo. E para fechar a lista de segunda-feira, o Lei Grêmio contra o Sport e bateu. A partida terminou empate por 0-0. Então a lista de segunda-feira ficou aí com 2 acertos e 2 erros. Uma lista que não foi muito boa. Vamos agora para as análises dos jogos desta quarta-feira. E nesta quarta-feira não tem mais jogos das seleções. Campeonato Argentino eu vou ficar de fora. Tem 2 jogos aqui que pode ser interessante. Colón de Santa Fé contra o River Plate e Boca Juniors contra o Tigre. Vamos para o Campeonato Brasileiro. Ceará contra o Atlético Mineiro. A equipe do Ceará ocupa a 13ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias e 3 empates. A equipe do Atlético Mineiro na 6ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Jogando em casa, a equipe do Ceará ocupa a 20ª colocação, em 4 jogos tem 2 empates e 2 derrotas, marcou 4 gols e sofreu 7. Jogando fora de casa, a equipe do Atlético Mineiro ocupa a 10ª colocação. Em 5 jogos tem 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Marcou 7 gols e sofreu 8. Os últimos jogos entre eles: vitória do Atlético Mineiro por 3-1, vitória do Ceará por 2-1 e empate por 2-2. A equipe do Ceará vem de empate fora de casa contra o Goiás por 1-1. E a equipe do Atlético Mineiro vem de empate em casa contra o Santos também por 1-1. Aqui eu colocaria a equipe do Ceará em lei, não venceu nenhum jogo em casa, mas essa odd de 3,40 eu acho um pouco alta. O Beck Atlético Mineiro com essa odd de 2,20 eu acho que não tem muito valor, porque a equipe do Atlético Mineiro tem apenas 1 vitória jogando fora de casa. Deixa eu dar uma olhada aqui no mercado de gols. O over mais de 2,5 com uma odd de 2,25. Pode ser interessante aqui no mercado de gols. Eu vou colocar esse jogo no over mais de 2 gols. Dando sequência, Red Bull Bragantino contra o Coritiba. A equipe do Red Bull Bragantino na 12ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe do Coritiba na 7ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Jogando em casa, a equipe do Red Bull Bragantino ocupa a 11ª colocação. Em 6 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Jogando fora de casa, a equipe do Coritiba ocupa a 20ª colocação. Em 5 jogos tem 2 empates e 3 derrotas. Os últimos jogos entre eles: empate por 0-0, vitória do Coritiba por 2-1 e vitória do Coritiba por 1-0. A equipe do Red Bull Bragantino vem de empate fora de casa contra o Cuiabá por 1-1 e a equipe do Coritiba vem de derrota em casa, perdeu para o Palmeiras por 2-0. A equipe do Red Bull Bragantino é favorito com uma odd de 1,65. Eu acho essa odd um pouco baixa. Para colocar em lei, eu acho que não tem muito valor, porque a equipe do Coritiba não venceu nenhum jogo fora de casa ainda nesse campeonato e por isso eu vou ficar fora desse jogo. No mercado de gols também eu acho que não tem muito valor. Os últimos jogos do Coritiba, nenhum bateu o over 2,5. A equipe do Red Bull Bragantino nos últimos jogos também, nenhum bateu aqui o over 2,5. Dando sequência, Flamengo contra o Cuiabá. A equipe do Flamengo ocupa a 16ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias e 3 derrotas. A equipe do Cuiabá na 18ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Jogando em casa, a equipe do Flamengo ocupa a 13ª colocação. Em 5 jogos tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Jogando fora de casa, a equipe do Cuiabá ocupa a 9ª colocação. Em 5 jogos tem 2 vitórias e 3 derrotas. Os últimos jogos entre eles: empate por 0-0 e vitória do Flamengo por 2-0.
A equipe do Flamengo vem de derrota, perdeu fora de casa para o Internacional por 3-1 e a equipe do Cuiabá vem de empate em casa contra o Red Bull Bragantino por 1-1. O Flamengo com uma odd de 1,29, eu acho que não tem muito valor um back Flamengo nessa odd. Um lay também eu acho que não vale muito a pena. É aquela história, tem jogo que é para você fazer back, tem jogo que é para você fazer lay e tem jogo que é para você não fazer nada. No caso, esse é um jogo para você não fazer nada. Talvez quando a bola rolar, aí aparecem oportunidades no back, no lay ou no mercado de gols, mas no pré-live eu vou ficar fora desse jogo. Dando sequência, Goiás contra o Internacional. A equipe do Goiás, na 14ª colocação nos últimos 5 jogos, tem 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. A equipe do Internacional, na 4ª colocação nos últimos 5 jogos, tem 2 vitórias e 3 empates. Jogando em casa, a equipe do Goiás ocupa a 15ª colocação. Em 5 jogos, tem 1 vitória e 4 empates. Jogando fora de casa, a equipe do Internacional ocupa a 4ª colocação. Em 6 jogos, tem 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Os últimos jogos entre eles, vitória do Internacional por 1-0, vitória do Goiás por 1-0 e vitória do Goiás por 2-1. A equipe do Goiás vem de empate em casa contra o Ceará por 1-1 e a equipe do Internacional vem de vitória em casa, venceu o Flamengo por 3-1. Aqui eu acredito que vai dar Internacional ou empate, mas colocar o Goiás em lay nessa odd de 3,20 eu já acho um pouco alta. É um jogo mais para leitura, eu vou ficar fora desse jogo também. Dando sequência, América Mineiro contra o Fluminense. A equipe do América Mineiro na 9ª colocação nos últimos 5 jogos tem 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas. A equipe do Fluminense na 8ª colocação nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias e 3 derrotas. Jogando em casa, a equipe do América Mineiro ocupa a 7ª colocação. Em 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Jogando fora de casa, a equipe do Fluminense ocupa a 6ª colocação. Em 5 jogos tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Os últimos jogos entre eles, vitória do Fluminense por 2-0, vitória do América por 1-0 e vitória do Fluminense por 1-0. A equipe do América Mineiro vem de derrota, perdeu fora de casa para o São Paulo por 1-0. E a equipe do Fluminense vem de derrota, perdeu em casa para o Atlético Goianiense por 2-0. Aqui é um jogo para leitura, pode ser interessante para buscar esse back América Mineiro, como também pode ser interessante para buscar o lay. Vai depender muito de como começar a partida. O América Mineiro que vem aí de 2 derrotas e o Fluminense nos últimos 4 jogos tem 3 derrotas e 1 vitória. Por isso eu vou deixar esse jogo fora da lista também. Dando sequência, Atlético Paranaense contra o Corinthians. A equipe do Atlético Paranaense na 5ª colocação nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Corinthians na 2ª colocação nos últimos 5 jogos tem 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Jogando em casa, a equipe do Atlético Paranaense ocupa a 9ª colocação. Em 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Jogando fora de casa, a equipe do Corinthians ocupa a 3ª colocação. Em 6 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 2. Os últimos jogos entre eles, vitória do Corinthians por 1-0, vitória do Corinthians por 1-0 e empate por 3-3. A equipe do Atlético Paranaense vem de um 0-0 fora de casa contra o Fortaleza e o Corinthians vem de vitória em casa, venceu o Juventude por 2-0. O back Atlético Paranaense nessa partida eu acho um pouco arriscado, mesmo jogando em casa. O lay eu acho que não tem muito valor. No mercado de gols eu acho que é um risco muito grande também, já que são equipes que não marcam muitos gols. Aqui é um jogo mais para leitura, eu vou deixar fora da lista também. Dando sequência, temos também Major League Soccer, New England contra Orlando City. A equipe do New England ocupa a 8ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 3 empates e 2 vitórias. E a equipe do Orlando City na 5ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Jogando em casa, a equipe do New England ocupa a 18ª colocação. Em 7 jogos tem 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Jogando fora de casa, a equipe do Orlando City ocupa a 6ª colocação. Em 7 jogos tem 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Os últimos jogos entre eles, empate por 2-2, vitória do New England por 2-1 e vitória do New England por 3-1. A equipe do New England
vem de vitória fora de casa, venceu o Sport Kansas City por 2-1. E a equipe do Orlando vem de derrota, perdeu em casa para o Dallas por 3-1. Esse back New England nessa odd de 1,67 eu acho um pouco baixa. Deixa eu dar uma olhada aqui no mercado de gols. O over 2,5 com uma odd de 1,67 eu acho um pouco baixa também. Eu vou deixar esse jogo também fora da lista. Campeonato colombiano eu vou ficar fora. Então a lista de quarta-feira ficou aí só com o over mais de 2 gols no jogo do Ceará contra o Atlético Mineiro. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.